Olá, muito bom dia, que Deus continue abençoando a todos os irmãos e irmãs. Um forte abraço para você que está assistindo essa live. Estamos aqui mais uma vez para denunciar a hipocrisia da cúpula da instituição Igreja Universal do Reino de Deus, principalmente na pessoa do Bispo Macedo. A hipocrisia da cúpula, principalmente na pessoa do Bispo Macedo. Eu gostaria muito que, assim que você tomasse conhecimento desse vídeo, você compartilhasse com outras pessoas. É muito importante que você compartilhe nas suas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, no Twitter, para que outras pessoas tomem conhecimento das denúncias, da verdade, tá bom? Eu não sei aonde você está agora, qual o fuso horário, mas dependendo do horário, bom dia, boa tarde ou boa noite. Bom, nós colocamos o título desse vídeo, Mistério pode estar chegando, Macedo. Talvez você não entenda, mas eu vou explicar para você. O Mistério é um personagem que, na verdade, ele é um vilão. Ele é um vilão, mas ele se faz passar por um herói. E ele mesmo cria os monstros para depois ele vencer esses monstros e se fazer passar por um herói. Quem conhece cinema e também aqueles filmes lá do Homem-Aranha sabe disso. Deixa aqui eu cumprimentar Deise Silveira, bom dia, ótima terça-feira. Vinícius, bom dia, ele é de Pelotas, Rio Grande do Sul. Rick Renodá, ele diz aqui, Macedo está aliado com Bolsonaro. Bom, nós temos 30 pessoas, 31 pessoas ao vivo agora, e gostaria que você então desse aí o seu like. Temos 10 likes. Por favor, dê o seu like para que o vídeo seja fortalecido, tá bom? Deixa eu achar aqui um e-mail que eu recebi de um amigo que está sempre mandando mensagens e conversando conosco. Bom, também aqui a Henry, bom dia. Bom dia, Macedo vai quebrar o pau neste sábado na reunião dos obreiros. A fogueira santa foi um fracasso total. Bom, eu não tenho ainda informações de como foi a fogueira santa, mas assim que tiver eu passo para vocês. Walter Castro, bom dia aqui, e Resita Rocha. Rosivaldo, bom dia. Alfredo, bom dia. Olha, a live de hoje, ela é muito importante para todos aqueles que estão fazendo denúncias. Eu já falei para você, e já falei em vídeos, que nós sabemos que a IURD, ela não vai fechar as portas. Claro, evidente. Pelo menos é o que nós acreditamos. Porém, eu já falei também que não serão ou não será a grande mídia que vai causar danos ao Macedo. Danos que eu digo econômicos, financeiros, com denúncias. Não será a grande mídia.
Você vê que a grande mídia no Brasil não fala mais absolutamente nada. Não serão os políticos, não serão os políticos. Também não será ou não serão as autoridades do Brasil. Não. Porém, existe algo muito mais forte e que já vem acontecendo há 3 anos. 3 anos. Que são as denúncias de ex-bispos, ex-pastores, ex-obreiros, ex-membros. E isso tem causado um dano muito grande, um dano financeiro ao Macedo, porque você sabe que uma pessoa a menos é um dizimista a menos, é um ofertante a menos, é uma pessoa que sacrifica a menos, né? Então, isso está sendo realmente uma pedra no sapato dele. No sapato dele. Por isso, ele está tão incomodado com essas denúncias. Por quê? Porque são pessoas que elas não têm interesses econômicos. O interesse dessas pessoas é abrir os olhos das outras. Por quê? Porque passaram por isso. Foram enganadas, foram escravizadas, foram iludidas. Então, essas pessoas elas querem repor a verdade. Então, não tem como comprar essas pessoas, como ele faz em outros casos. Compram pessoas para que elas fiquem caladas. E mais, essas pessoas estão falando daquilo que elas viram, daquilo que elas viveram. E você observa que isso está causando um dano tão grande que ele está gastando milhões para remover vídeos, para impedir que os vídeos sejam mais visualizados, né? Mais visualizados. Então, ele está gastando milhões com isso, com advogados, enfim, com uma série de coisas para tentar impedir que as denúncias elas continuem. E você pode observar que esse trabalho que está sendo feito das denúncias, muitas pessoas pensam que é um trabalho, por exemplo, organizado, que todos estão juntos. Na verdade, cada um abriu um canal e começou a fazer as denúncias. Eu lembro que poucas vezes eu conversei com o Natan, poucas vezes eu conversei com o Marcelo Roque, tem outros aí que nem converso com eles. Então não existe um líder e que manda todo mundo fazer a mesma coisa. Não. As pessoas estão denunciando porque querem denunciar. Mas eu estou reparando uma coisa agora que está acontecendo, e eu creio que isso seja de Deus, e é muito importante que aconteça isso, é que nós estamos vendo que um agora está anunciando o canal do outro. E isso é muito importante. Embora nós não tivéssemos organizado isso, mas isso está acontecendo de uma forma natural. Então, hoje nós temos já o canal. Eu vou citar aqui alguns, se tem outros, você pode colocar aí no comentário. Por exemplo, nós temos o Marcelo Roque. Então, a gente ainda tem o Marcelo Roque. Você pode se inscrever no canal do Marcelo Roque. Nós temos o Palhaço Cristão.
temos o palhaço protestante, nós temos o José Newton, agora temos também o ex-bispo Jair, temos o Submundo Gospel, que também é um canal que faz também denúncias. Estou vendo aqui Verdadeira Face Universal, não conhecia esse canal. Então você observa que nós já temos aí, recebemos aí vários canais que estão denunciando. Então, temos vários canais, tá? Porém, eu queria ler aqui esse relato que eu recebi de uma pessoa que trabalha com direito, e essa pessoa ela tem ela tem um convívio e uma experiência com pessoas desse meio evangélico, principalmente líderes religiosos. E ele mandou um e-mail, uma mensagem, chamando a atenção para uma coisa. E eu dei crédito a essa mensagem, por quê? Porque eu já recebi notícias fakes, ou seja, notícias fakes. Justamente para quê que eles fazem isso? Eles criam uma notícia fake, enviam para a gente, para que a gente denuncie, faça aquela denúncia, e depois eles venham desmentir aquela denúncia. Mas eles mesmos que criaram aquela denúncia. Para quê? Para que nós venhamos perder a credibilidade. Então eu recebi duas denúncias, uma a respeito de hacker, e outra a respeito de um dos meninos que foram adotados, inclusive um que está no Brasil. E essas notícias eram que o menino ia receber um valor em dinheiro para poder ficar quieto e tirar a denúncia, e a outra de que os telefones das repórteres da TVI estariam grampeados. Não, hackeados. Muito bem. Então, mas nada provado. Pelo menos até então. E quando nós recebemos uma denúncia como essa, o que nós fazemos? Nós tentamos, de alguma forma, saber a veracidade. Então, essa pessoa que eu fui buscar também uma orientação, ela disse, olha, tenha cuidado porque eles mesmos criam fakes para que depois vocês denunciem e depois, então, eles venham desmentir. E aí vocês perdem a credibilidade. Por isso que muitas coisas, aliás, as coisas que eu falo porque eu vi, porque eu vivi. E quando não é uma coisa que eu vi ou vivi, eu busco, de alguma forma, confirmar aquilo com outras pessoas. E até com documentos. Bom, mas deixa eu ler aqui a mensagem que ele mandou. Ele disse assim, Alfredo, paz de Jesus. Eu queria aproveitar essa mensagem, entre aspas, apócrifa, que estou escrevendo para o irmão e comentar algo importante. O irmão e toda a equipe que tem participado desse importante trabalho
das denúncias contra a corrupção que há nos bastidores da IURD. Devem tomar cuidado com uma terrível tática usada pelas lideranças evangélicas corruptas para tirar a credibilidade das denúncias feitas contra os mesmos. Em geral, quando um líder está sendo alvo de denúncias verdadeiras de corrupção, crimes, pecados, heresias, promiscuidade e etc., pode ocorrer uma estratégia de, entre aspas, tirada de foco e de, entre aspas, tirar a credibilidade da denúncia mediante a produção de provas falsas. Mediante a produção de provas falsas, né? Então, vamos lá. Ele diz assim: para que o irmão visualize, vou narrar aqui 2 casos que acompanhei de perto em uma outra igreja brasileira, que não é a IURD, mas que também está recheada de problemas graves em sua cúpula. No final dos anos 90, o líder da igreja e sua família estavam sendo alvos de investigação conjunta por parte da Polícia Federal e da Receita Federal, pelo fato de a família do dono da igreja ter montado um esquema no qual ele levava dinheiro do ofertório da igreja em espécie e não declarado ao fisco para o Uruguai. Então ele levava o dinheiro para o Uruguai. Dinheiro, claro, que era tirado da oferta, né? Tirado da oferta. Após branquear esse dinheiro, o mesmo remetia o dinheiro via banco de volta para o Brasil como pagamento por serviços a empresas de propriedade de seus familiares. Então você vê por que esses líderes religiosos eles querem tantas empresas. Você vê por que o pessoal da Universal, os bispos da Universal, todos, a maioria laranja, por que eles têm tantas empresas? Por que tantas empresas? Né? Nós já provamos isso aqui para vocês. E as autoridades sabem disso, porque eles têm acesso a essas informações. Por exemplo, por que o Jadson tem um hospital no nome dele? Por que o Sidney tem empresas? No Marcelo Silva e tantos outros aí, bispos, que nós já colocamos no Facebook lá. Clodomir tem empresas, todos, Mauser tem empresa. Mas de onde esses homens tiraram dinheiro? Eles não viveram sempre do evangelho para ter essas empresas. As autoridades não descobrem porque não querem, ou não vão atrás porque não querem. Essa é a grande realidade. Então, o que esse líder religioso fazia? Ele mandava o dinheiro para o Uruguai e depois o dinheiro voltava para o Brasil com o pagamento de serviços para essas empresas, ou até empréstimo. Bom, e as empresas estavam nos nomes de seus familiares. E, no caso da IURD, as empresas estão nos nomes dos bispos. As referidas empresas, na verdade, era apenas uma fachada para ele justificar para o fisco e para a igreja o enriquecimento de sua família, dizendo ser empresário, e assim enganar os fiéis ao dizer que, entre aspas, não vivia da obra. É como Macedo. Ele diz que não vive. Ele vive dos direitos autorais. Mas de onde vem o dinheiro dos direitos autorais? De onde vem? Né? Quem é que compra os livros? Quem é que compra os livros?
Está fácil de provar isso. Bom, quando a PF, a Polícia Federal, estava chegando perto de pegá-lo, ele usou de uma seguinte estratégia para pôr em ridículo a investigação. Ele deixou vazar uma documentação grosseiramente falsificada que parou nas mãos de um pastor, por sinal, um pastor emocionalmente fraco e com pouco estudo. Nesse documento, ou nessa documentação, e em denúncias falsas, mediante a um boato combinado, o líder era acusado de ter envolvimento com o tráfico de drogas e ser amigo de traficantes que usariam a igreja para lavar dinheiro do narcotráfico e esconder foragidos da polícia como falsos pastores. Dentre os documentos falsos, inclusive, haviam fotos de líderes do tráfico do Rio de Janeiro em igrejas da denominação em favelas do Rio de Janeiro. Claro que, com essa notícia gravíssima, houve um escândalo de imediato na denominação, mas o líder pôde usar um discurso, né? Pôde usar um discurso vitimista. E o foco das investigações, ou da investigação, foi desviado. Com isso, ele acabou sendo absolvido e o esquema Uruguai, não foi devidamente investigado, tendo sido retomado pouco tempo depois de a poeira baixar. A segunda estratégia foi a de um líder que, apesar de desviar cerca de 30% da receita bruta de sua igreja em todo o Brasil, mediante um esquema de locação de programas de rádio superfaturados, o que acontece com a Record? E o que acontece com as rádios que estão nos nomes dos bispos? Fazem contratos superfaturados com a igreja. É a mesma coisa. É a mesma coisa, né? Mas quem investiga isso? Quem vai para cima disso? Quem realmente vai para cima disso? Bom, então a segunda estratégia foi essa. Então, programas de rádio superfaturados. Iniciar uma política de tolerância zero contra obreiros que tocavam no dinheiro da igreja. Então, a segunda estratégia foi a de um líder que, apesar de desviar cerca de 30% da receita bruta de sua igreja em todo o Brasil, mediante um esquema de locação de programas de rádio superfaturados, iniciaram uma política de tolerância zero contra obreiros que tocavam no dinheiro da igreja. Nesse caso, como era difícil o líder ser pego por ter nota fiscal da locação dos programas de rádio superfaturados, ele não tinha como ser pego. Então, para dar uma aparência de honestidade e desviar a atenção dos membros quando começaram a surgir questionamentos sobre a lisura dos contratos de mídia da igreja, o líder começou a fazer uma política de fiscalização rigorosa das finanças da igreja. Por exemplo, ele passou a exigir que os membros dessem preferência à oferta mediante depósito em banco, para evitar que pastores manuseassem dinheiro e pudessem fazer algum tipo de desvio ou apropriar-se de algum valor ilicitamente. Aliás, isso nós já vimos, inclusive mandei o áudio do Renato falando isso, que estava já dando conta bancária para as pessoas depositarem direto na conta. O pastor não tem acesso ao dinheiro. Todavia, isso não afetava seu esquema, que era ligado aos contratos de mídia da denominação. Ele passou a punir severamente, expor ao ridículo, pastores que às vezes pegavam R$100
para uma compra ou ajuda de custo, enquanto só no Paraná a igreja gastava mais de R$ 100.000 por mês no esquema de rádios superfaturadas, rádios superfaturadas, contratos superfaturados desse líder. Era comum ele falar que o dinheiro da oferta é santo e por isso o obreiro não deve tocar nele, mas depositar tudo na conta da igreja para ser administrado com sabedoria. Mas esse comportamento servia para que os membros e os pastores focassem sua atenção nos casos isolados e pequenos de pastores, que às vezes pegavam R$ 100 para um almoço, ou, na pior da hipótese, se apropriavam de R$ 2.000 ou R$ 3.000 em igrejas com faturamento superior a 100.000 mês, para evitar que os membros desconfiassem da sua integridade e não focassem nos contratos de mídia superfaturados. Esse líder, comumente, liberava relatórios com investigações internas sobre seus pastores para denunciar pequenos desvios. Você vê que a tática, o Macedo usa a mesma. Por quê? Porque você vê, ele muitas vezes pega um pastor, ou até mesmo um bispo, e expõe esse bispo por causa de um erro, por causa de uma falha. Para quê? Para tirar o foco dele. Para tirar o foco dele. Quando ele vê que as denúncias estão muito fortes em cima dele, então ele vai pegar um pastor, vai pegar um bispo, alguém, e vai colocar, como se diz, de boi de piranha, para desviar o foco. Bom, isso pode acontecer também na IURD, pois eles, para darem um falso tom de moralidade, podem combater um caso autônomo de um pastor em adultério ou de um pastor líder de país que está com um trabalho paralelo, por exemplo, da venda de perfumes ou importados para os membros, ou até mesmo de desvio de ofertório, se valendo da menor fiscalização naquele país e acusá-lo de traidor, Judas e etc. Com isso, os membros e simpatizantes da igreja acabam por pensar que a liderança é comprometida com a ética e não observa as muitas práticas antiéticas e ilegais da cúpula. É exatamente isso que acontece. Por isso que o Macedo trabalha muito forte, dizendo assim, quem sai da IURD é porque roubou, adulterou, isso, denegrindo a imagem de quem sai. Justamente para quê? Para que as pessoas tirem o foco da liderança dele. E ele se faz passar pelo bom moço. Pelo bom moço. Bom, da mesma forma, a cúpula pode produzir algumas informações falsas, inclusive corroborada com documentação forjada e lançar para o público como uma denúncia, apenas para tirar o foco das investigações e denúncias verdadeiras feitas contra a cúpula da instituição. Um exemplo simples seria o de criar uma denúncia falsa de adultério contra o BM, inclusive contratando uma garota para fazer o papel de denunciante e suposta amante, apenas para que as pessoas foquem nesse caso falso e não atentem para o enriquecimento ilícito e esquemas políticos que o envolvem. Ao contrário do que muita gente pensa, essa estratégia já é muito usada por políticos brasileiros, principalmente em prefeituras do interior, onde o prefeito ou vereador, para distrair a população e a fiscalização durante uma operação de corrupção, simula um adultério ou um escândalo sexual, às vezes combinado com a família, para que as pessoas não atentem para o caso de corrupção. Bom, era esse alerta que eu queria fazer ao irmão,
e aproveitar para pedir que sempre verifique a fonte que lhe deu a informação. Digo isso, pois sei que os inimigos da verdade querem tirar a credibilidade de suas denúncias e da TVI. Mas eu tenho certeza que Deus é com a gente e por isso a verdade irá prevalecer e libertar aqueles que ainda estão em engano. Deus abençoe. Então, eu achei isso muito interessante e até mesmo para poder alertar o pessoal que faz também as denúncias, para que venhamos estar atento a essas táticas, tá bom? Quero agradecer a todos por mais uma vez estarem aí, 207 pessoas ao vivo, 103 likes, seria bom você aumentar esse like. Você que tem apoiado o canal através do Superchat, dando o seu apoio, muito obrigado. Nós vamos continuar denunciando. E se inscreva também nos outros canais de denúncias, tá bom? Um forte abraço e vamos em frente. So anytime you stop me, you want your